Dilemas, episódio 60. 60 anos, de rombo, feito no bingo. Aliás, bingo. Esperamos que vocês estejam bem. Semana passada pra cá aconteceu tanta coisa, nesse ano que aconteceu tanta coisa, né? Dessa década que aconteceu tanta coisa. E chegou um dilema aqui que ele caiu no colo da gente como uma bomba. E o que esse dilema tem de assustador, ele tem de bom para provocar o desconforto, talvez, necessário para que a gente se movimente. Caboge, solta a vinheta. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar. Um problema Que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas, Dilemas. podcast com Lua Barros. E Pedro Fonseca. Peu e Lua. Nesse espaço criado por vocês, sempre vieram questões muito profundas, densas, íntimas, que representaram coragem e confiança de quem apresentou o dilema e acolhimento, respeito e cuidado no retorno dado por vocês. Diante disso, e considerando o canal de abertura para olhar e tratar sobre questões tão complexas, trago um dilema. Aliás, seria no mínimo incoerente da minha parte se não trouxesse a vocês essa questão, se não dividisse com vocês o que tem nos incomodado. Outubro de 2020 e ainda estamos vivendo uma pandemia global. Até onde acompanhamos o noticiário, não surgiram quaisquer medidas científicas efetivamente capazes de eliminar ou mesmo minorar os riscos decorrentes desse vírus. A única orientação científica aceita por toda a coletividade mundial foi a do isolamento, distanciamento social, capazes apenas de evitar que nos contaminemos e, consequentemente, contaminemos aqueles próximos a nós, protegendo assim toda a sociedade. Acompanhando o noticiário recente, vimos que a Europa passa por uma segunda onda da doença, forçando que os governos locais retomem as medidas de restrição de circulação de pessoas dia após dia. Por aqui temos um desgoverno que desde o início apenas atuou de forma a descredibilizar a ciência e se ancorar no que chamaram de imunidade de rebanho, cuja lógica é a de expor mais pessoas ao vírus para que, naturalmente, seja feita a seleção. Quem conseguir segurar a onda, beleza. Quem não, e daí? Eu não sou coveira. Por aqui não tivemos sequer curva para acompanhar a evolução da doença, mas sim um platô. Já são mais de 150 mil mortos. Além disso, atendendo ao lobby capitalista, vieram as campanhas para a reabertura de comércio, lojas, shoppings, bares, enfim. Tudo para que a vida retornasse ao ritmo normal, como se fosse possível. Em nossa família, estamos desde março em atenção máxima ao cumprimento das regras sociais e sanitárias, lavando frasco de álcool gel com álcool em gel. Todos temos pessoas mais frágeis em nossas famílias e pensando nelas e em nós mesmos, por óbvio, tentamos manter o máximo de isolamento e distanciamento social. Convivemos desde o início essencialmente com o mesmo núcleo de pessoas, confiando que todos estejam se cuidando também. Remanejamos trabalho, negamos encontro com familiares e amigos, cancelamos viagens, deixamos a vida do lado de fora. Tudo para continuar seguindo a cartilha. Em contrapartida, ao longo da pandemia, acompanhamos vizinhos que continuaram a vida como se nada tivesse ocorrendo desde março. Festas, churrascos, encontro para ver futebol, enfim, normalidade. Até festa junina a caráter rolou. Isso sempre nos incomodou, pois obviamente essas pessoas não estavam nem aí para o coletivo. Mas recentemente temos acompanhado um movimento diferente e que tem provocado em nós muitas reflexões. Pessoas que, como nós, também estavam seguindo a cartilha das regras sociais à risca, estão agora se reunindo, festejando, aglomerando, para usar o termo do ano. Pequenos e médios grupos de pessoas, sejam para reuniões em suas casas ou mesmo em locais públicos, bares, clubes, etc. Basta uma olhada rápida nos stories ou Instagram, dos grupos de WhatsApp ou Telegram, para constatar essa nova realidade. E, ao menos, na minha percepção, houve quase um movimento de manada. Primeiro era uma pessoa na rua, depois duas, depois várias, depois quase todos. E nós aqui,
seguindo a cartilha. Ouvindo essas pessoas que passaram a flexibilizar o isolamento, o distanciamento, o retorno é quase sempre o mesmo. Nossa sanidade mental precisa ser preservada. Fizemos esse histórico todo para chegarmos a esse ponto. De março para cá, até onde sabemos, não houve nenhuma alteração científica capaz de diminuir os riscos dessa doença. Se criticávamos aqueles que agiram normalmente no início da pandemia, hoje, de certa forma, há pessoas que admitem que, em nome de uma questão individual, estariam autorizados a flexibilizar esses cuidados coletivos. Diante disso, o que diferencia esses atuais encontros em nome da sanidade mental daquele camarada que não abria mão do passeio de bicicleta e cerveja com os amigos que vocês brilhantemente trouxeram no episódio 34? Será que a gente exagerou lá atrás? Será que a gente está exagerando agora? Mudou alguma coisa de lá para cá e nós não vimos? O que é que está acontecendo? Nos sentimos hoje num limbo. Queremos sair, queremos encontrar pessoas, queremos que as crianças possam, enfim, voltar tranquilamente às praças, ao contato com outras crianças. Queremos, mas não conseguimos. Ainda estamos seguindo a cartilha. Será que nós aqui estamos exagerando? Será que já podemos mesmo sair de casa e nos juntar a outras pessoas? Ou estão todos mesmo sendo vencidos pelo cansaço e pelo auto-engano? Com muito carinho e vontade de abraçá-los pessoalmente, Enzo. Hoje a gente está gravando esse dilema junto com os apoiadores do Dilemas. E tô nem querendo começar a falar olhando para a tela do Zoom. Esse meio, ele tem inúmeras camadas que eu espero que a gente passe por boa parte delas. Mas eu preciso dizer que o meu primeiro sentimento ao ler foi de ficar paralisado, pensando que eu havia justamente me tornado uma dessas pessoas. Eu não sou um negacionista, eu sei exatamente o que está acontecendo, mas eu fui ao encontro de pessoas. E por um triz até, no final de semana, porque eu viajei a trabalho, por um triz quase inclusive que eu não encontro com uma família que estava inteira contaminada. No dia que eu cheguei em São Paulo, no sábado, eu recebi uma mensagem da pessoa com quem eu iria gravar, dizendo que a mãe dela tinha testado positivo. Eu disse, a gente precisa cancelar. Eu não tenho coragem de ir aí. E hoje, nesse dia que a gente está gravando, eu recebi outra mensagem dela, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 dias depois, falando que a família dela inteira está contaminada. Não só a mãe dela, mas também irmão, cunhada, ela, marido e as crianças. E eu me sinto... Sabe como quem escapa por um triz de algo? Porque a sensação que eu tenho é que eu poderia ter ido lá, ter gravado, e depois eu poderia ter contaminado 2 dezenas de pessoas. Porque eu me encontrei com pessoas, eu abracei essas pessoas, eu beijei essas pessoas. E quando esse e-mail chegou, hoje, eu olhei para ele e ele olhou para mim. Eu vi esse e-mail vivo se mexendo na minha frente, dizendo: lembra você falando das pessoas na praia, do cara pedalando? O que foi que aconteceu com você? Eu termino de ler com a voz embargada de uma vergonha absoluta, porque é muito... É isso que acontece, né? Quando surge uma voz da razão, diz assim, ei, o que está acontecendo? E é muito bem colocado, né? Cada palavra tem um afeto enorme e nos faz pensar na nossa responsabilidade. Por que a gente está cedendo? Estamos cansados? Estamos todos cansados, né? Será que isso é suficiente? E vem muito forte para mim uma coisa que é a facilidade que a gente tem de julgar. Né? O que difere a gente daquele... Estamos no dilema 60, né? O dilema que ele traz, que eu lembro também, que foi uma mulher que trouxe, uma Valentina que trouxe, né? Que o marido dela estava burlando o isolamento para andar de bike e beber com os amigos lá 30 semanas atrás. A gente não é diferente desse cara.
Não, e essa foi a sensação que eu tive. A sensação que eu tive foi exatamente essa. Foi, bom, então eu sou aquele cara pedalando. Que aquela Valentina mandou no e-mail. O que é que eu disse pra mim mesmo ali? O que é que fica? O que é que muda? Por que fica? Por que muda? Tem o ego é muito traiçoeiro com a gente. E meu ego, porque eu li o dilema, eu fiquei paralisado, e depois o meu movimento foi, eu vou tomar um banho, eu vou esfriar minha cabeça pra tentar pensar em alguma coisa. E no banho eu lembro que me veio uma coisa que foi essa traição do ego, o ego me dizendo assim, mas a diferença é que você tem consciência e aquelas pessoas não, mas a consciência não faz diferença nenhuma, porque o contágio, ele não escolhe quem é consciente e quem não é. Sim. Então, eu deixei o ego escorrer pelo ralo e reafirmar. Cara, eu sou exatamente aquele cara que pedalou. E aí a diferença é que eu não fui beber com os meus amigos, tá? Isso tem essa diferença apenas. Tem um sentimento que bate quando eu terminei de ler esse e-mail, que é uma vergonha absoluta e uma sensação de que a gente é muito idiota. Bom, esse foi justamente o passo seguinte. Que foi, nossa, como eu sou idiota. E eu amo essa palavra. Eu amo a etimologia dessa palavra. Idiota vem de uma raiz grega, que é o idiotes, que fala sobre aquele que enxerga mais ou tão somente a si próprio. Então, serve perfeitamente. Serve perfeitamente. E é de embrulhar o estômago a gente se perceber assim, no momento onde a gente se dividiu entre o bem e o mal. Sim. Onde a gente criou 2 grupos, né? Os negacionistas e os da ciência. Uhum. E agora? Eu me sinto no mesmo barco daqueles que eu olhei e disse negacionista. De todas as pessoas que eu falei, pessoas até próximas a gente, que eu falei assim, puta, velho, isso tudo acontecendo e você aí preocupado com o seu bem-estar. Sabe uma outra coisa que vem? Todo mundo com quem a gente fala agora se justifica, né? Não, mas eu só encontrei 2 pessoas. Não, mas eu precisava encontrar fulaninho. Não, mas eu precisava ver minha mãe. Não, mas eu tinha que ir no aniversário. Eu tinha que ir no batizado. A gente começa a justificar esses passos. E eu acho que o convite, pra mim, cara, não tem justificativa. Você tá fazendo isso porque você quer. E eu acho que a gente precisa assumir a responsabilidade disso. Eu vi Alexandre Coimbra Amaral falando recentemente no podcast que ele tem com a Elisama, que chama Café com Cuscuz, desse estado que a gente, desse momento que a gente está vivendo, onde a gente, pela falta do Estado, a gente está tendo que se responsabilizar por tudo. Né? Então não tem um código de ética que a gente tem que seguir. Não tem uma regra do governo. Não tem um governo. Não tem um governo, não tem um Ministério da Saúde. Mas desculpa te interromper, amor. Desculpa, mas é porque esse ponto é muito importante. Porque às vezes a gente usa, inclusive o Enzo usou isso no e-mail dele, falando sobre o desgoverno. E a sensação que eu tenho é que todo esse léxico joga contra a gente. Sim. Porque quando a gente chama desgoverno, quando a gente faz isso, a gente alimenta, na verdade... a irresponsabilidade dessas pessoas. E quem, nesse caso, politicamente defende esse governo. Porque diz, cara, você sequer respeita e chama de desgoverno. Não, então, peraí. A questão não é desgoverno, a questão é que não temos um governo como ele institucionalmente deveria existir. Então, por exemplo, você amanhece o dia com em tese, ministro da Saúde, porque na verdade não é apenas uma pessoa ocupando um espaço, mas em tese o ministro da Saúde dizendo que vai comprar umas vacinas de um lugar onde está sendo produzido e está sendo testado. E aí, um tempinho depois, algumas horas, o presidente deste governo, que não opera como governo, diz, nós não vamos comprar nada. Tá ok? Então, a falta desse código, a falta de orientação, a falta de pensamento estruturado sobre a saúde pública, sobre manutenção desse senso de coletividade no entorno disso, que é uma pandemia, não há. E aí a gente tem que decidir por nós, por aqueles que estão no primeiro círculo,
segundo, terceiro, não sei o que lá, e depois a responsabilidade social é toda nossa. E aí eu acho que tem um problema a ser discutido. E aí o que acontece diante desse tanto de responsabilidade que a gente assumiu? A gente não dá conta. A gente não dá conta. Porque nós não somos ilhas. Então, eu acho que tudo isso está acontecendo sem querer me justificar. Deus me livre, porque acho que o principal convite que eu aceitei quando eu li esse e-mail foi assim: tô toda cagada mesmo. E eu vou fazer o máximo que eu puder para não me justificar. Porque eu não acho que tem justificativa. Eu não acho que a minha sanidade mental vale a saúde e o bem-estar social. Não acho. Ainda assim, estou burlando o isolamento. Né? Estou fazendo pequenos movimentos onde eu crio circunstâncias que eu acho que vão me deixar minimamente segura. O que é uma mentira, porque a gente não sabe com quem a outra pessoa com que eu estou me encontrando se encontrou no meio do caminho. Então, estamos todos nos enganando. Mas o que eu sinto é isso, assim, essa falta de orientação do governo faz com que a gente assuma responsabilidade que a gente não deveria assumir e que a gente, no final da situação, a gente não dá conta. É pesado. Por isso que a gente está cedendo. Eu lembro de uma conversa com minha mãe, né? Minha mãe mora sozinha em São Paulo. E num determinado momento ela começou a dizer: não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais. E eu só pensava o seguinte: cara, se ela morasse na Itália, não tinha não aguento mais. Porque se ela saísse de casa, ela era multada. Porque é isso que o governo faz com a gente. Ele orienta. A verdade é que a gente não teve um lockdown. Não. Quem se isolou por uma consciência. Sim. Não por uma regra, não por uma determinação, não pelo bem-estar social, coletivo, cuidado, comandado pelo governo. Não foi isso que aconteceu. Não. A gente se organizou aqui entre a gente. A gente fez uma vaquinha. A gente fez uma vaquinha de ética e disse assim: não, olha só, melhor a gente ficar. E aí foi isso que ele traz, né? Limpando frasco de álcool em gel com álcool em gel. Isso pra mim é ou vira camiseta ou tatuagem. De álcool em gel em álcool em gel. Porque era isso. Foi isso. E essa era uma orientação, por exemplo, que não tinha base científica. Não. Comprovando. Esse movimento de limpar tudo com álcool em gel. Quem disse? Que álcool em gel é esse que a gente tá comprando? Quem disse? Eu verdadeiramente não acredito que a gente passando, que é isso, assim, não, vou limpar, vou desinfetar todo o arroz, o pacote de Nescau, os ovos. Aí você, no primeiro mês você limpou aqui. Tem um meme maravilhoso, que é isso, assim, no primeiro mês a moça lá limpando tudo, no terceiro mês, 120 dias ela faz assim. Eu fiz o dever de casa pensando nessa coisa. Eu conversei com uma figura que é da área de infectologia perguntando sobre isso, né? Assim, o álcool em gel, inclusive nas mãos, só faz efeito se você passa e depois você remove. Você passa, é feito hidratante pós-banho. Só faz hidratante se for feito pós-banho, você com o corpo ainda molhado. Você passa e depois você tem que remover isso, para poder tirar alguma coisa. E não tá 100% comprovado que ele mata o vírus. A própria máscara, gente. A máscara como é usada no Brasil. A máscara no Brasil, a máscara do Zorro que eu usava quando tinha 7 anos era mais eficiente. Eu tinha uma máscara do Zorro foda, de seda. Eu achava que era o Zorro. A máscara, o jeito que a gente usa, né? Sabe que eu fiz uma viagem de carro, agora essa viagem que eu fiz para São Paulo, eu voltei dirigindo 12 horas e 58 pedágios, né? E toda vez que chegava perto do pedágio, eu colocava a máscara, abaixava o vidro, pagava no cartão, passava álcool em gel na mão, no cartão, colocava na carteira, guardava, fechava o vidro, tirava a máscara e andava, certo? Já lascou. Se tivesse contaminado, já era. Então, além de idiota, eu tô me sentindo burro também ultimamente. Eu tô com combo completo hoje, depois desse dilema. O e-mail do Enzo, ele traz um monte de perguntas lá no final que eu acho que vale a pena a gente revisitar. E, inclusive, chamar aqui os dilemas raiz que estão presentes com a gente a trazerem suas questões, suas provocações, suas perguntas sobre o tema.
para a gente dialogar aqui junto, né? Então, queria só dar uma retomada nessas perguntas que ele traz no final, que eu acho que é uma maneira boa da gente tirar aqui, né, um pouco disso. Ele tem um momento que ele fala assim, ó. Primeiro ponto que ele fala é, será que a gente exagerou lá atrás? Será que a gente está exagerando agora? Mudou alguma coisa de lá para cá que a gente não viu? O que está acontecendo? O que está acontecendo eu vou passar essa pergunta. Porque se eu soubesse o que está acontecendo, eu estava fazendo dinheiro com isso na vida. Eu não estava aqui no podcast. Mas isso, será que a gente exagerou lá atrás? Será que a gente está exagerando agora? Mudou alguma coisa lá para cá que a gente não viu? O que é que você acha? Eu sinto que as medidas de restrição, né, de contato, de isolamento, elas foram a única alternativa que os governos entenderam que era possível. A verdade é que não teve tempo, naquele momento, lá atrás, da ciência dizer nada. Não tinha pesquisa sobre isso, não tinha pesquisa sobre como o vírus se propagava. Os órgãos que regulam os procedimentos médicos no mundo não sabiam o que fazer, né? Então, a cada nova subida de curva vinha um novo procedimento, o que foi assustador para toda a comunidade médica e científica, porque assim, como é que esse órgão que regula tudo com tanto cuidado e atenção tá assim, sem saber o que fazer? Acho que a gente não soube o que fazer. A resposta de se isolar foi o que tinha na época. Então, não acho que foi um exagero. Eu acho que era o que deu para fazer. Foi uma medida de urgência. Se foi a certa, se não foi, acho que o tempo está dizendo, né? Sinto que se isolar é o melhor jeito de se proteger, sim. Mas não tem ainda a comprovação. Por isso que dá pano para manga para tantas interpretações. As pesquisas científicas, elas têm métodos, elas têm tempos, elas têm prazos. Então, cada pesquisa que adota um tipo de método pode chegar numa resposta. Qual a resposta que você quer? Tem uma coisa que me marca muito nas resoluções que foram tomadas no mundo ocidental, né? As resoluções que foram tomadas no mundo ocidental, elas passam por isso que a gente viu, né? Os países que realmente promoveram lockdown e se isolaram, a contenção foi visível, Sim, né? Nos números. Mas nos países orientais que já estão habituados a um mundo pandêmico, não é de hoje, não é a primeira pandemia que eles atravessam, o comportamento ele é diferente porque ele é perene. A gente já falou isso em algum momento por aqui, mas o cuidado com o outro ele é tão evidente que se eu estou gripado, eu uso máscara. Eu não uso nada para me proteger de você. Eu uso algo para proteger você de mim. Essa é uma diferença básica entre Oriente e Ocidente, né? Regra geral. Então, eu acho que o mundo ocidental ele teve que lidar com um negócio que ele realmente não sabia. Então, na pergunta dele, será que teve exagero lá atrás? Eu acho que teve um exagerado desconhecimento sobre o fato. E que ele continua até agora. Então, o que eu acho que é o exagero é um exagero de desconhecimento. Não se sabe como lidar. A única medida tomada, verdadeiramente, foi o tal lockdown. Que a gente aqui não fez. Então, a gente não sabe de nenhuma medida. No Brasil, nós não temos a medida da medida. Nós não sabemos se essa medida ela é eficiente ou não. Eu lembro que na primeira vez, eu fiquei muito tempo em casa sem dar um passo. Desde que eu cheguei no dia 12 de março da Índia, eu fiquei muito tempo sem dar um passo fora do sítio. Um passo. Não saí muito tempo, muito tempo. E quando eu saí a primeira vez, eu voltei para casa... Acho que você ficou uns 4 meses. Fiquei 4 meses sem botar o pé fora do sítio. E quando eu saí, que coloquei os pés fora do sítio, que foi, sei lá, para comprar um pão, qualquer coisa, um remédio na farmácia, não lembro o que foi. Eu lembro que eu voltei em pânico. Que era o movimento nas ruas. Eu achava que ia estar... Aquele feno, né? Ninguém, né? Nossa, eu achava que ia estar um negócio assim, sabe? Não, tava tudo acontecendo. Normal. E tava tudo funcionando. Aquela discussão, o comércio, isso que ele falou, né? O lobby capitalista e tal. O lobby capitalista não dormiu. Bom, de novo, voltando à questão dele, né? Dos exageros e tal. Eu tomei um susto
nesse final de semana, quando eu cheguei em São Paulo, logo na primeira noite que eu cheguei, eu fui pegar uma comida no takeaway, né? E aí liguei pra lá, disse o que é que eu queria, aquele esquema. Você encosta o carro, pega, vai embora. No meio do caminho, eu passei na Praça Benedito Calixto. Praça Benedito Calixto tem um bar. Há muitos anos existe esse bar. Era sábado à noite. Esse bar estava lotado, como todos os sábados que eu vi aquele bar lotado, enquanto a gente morou em São Paulo. 10 anos que a gente morou em São Paulo, a gente viu aquele bar lotado, eu vi aquele bar lotado novo. Sabe quantas pessoas de máscara? Nenhuma. Sabe qual era o distanciamento social? Era o distanciamento do nariz. As pessoas estavam se amando no meio da rua, ali. E aí eu olhei pra isso, esse espanto é o mesmo espanto que eu senti aqui quando saí pela primeira vez, só que é o espanto que eu sinto sobre mim mesmo quando eu digo, caralho, eu fui. Então, sobre esse tal exagero, eu acho que a gente tá lidando com uma coisa que é esse exagero do desconhecimento. A gente realmente não sabe, a gente não sabe qual é a medida. E aí esse exagero leva a gente para esses dois extremos, né? Agora que eu fiquei em casa 4 meses, 5 meses, quando nem era pra ficar, quando ninguém disse que eu tinha que ficar e eu fiquei, porque eu sou muito consciente, agora chega. Agora eu vou correr pro abraço. Eu já fiz a minha parte. Ninguém mandou e eu, mesmo assim, fiz a minha parte. Ele continua na série lá no final sobre as perguntas. Ele fala que ele se sente num limbo, querendo sair, querendo encontrar as pessoas e tal. E ele faz assim, ele pergunta, será que a gente pode mesmo sair de casa e nos juntar a outras pessoas? Ou estão todos mesmo sendo vencidos pelo cansaço e pelo auto-engano? Eu amo essa parte final, essas duas questões. Eu preciso falar honestamente. Depois do meu dia pensando, eu preciso falar honestamente para mim mesmo. A primeira coisa que eu sinto é que a gente precisa voltar a viver. Todo dia na vida a gente morre um pouco. Mas a gente tá sendo... O que eu sinto honestamente dentro de mim é... Eu sinto a gente sendo privado da vida da gente. E não somente a vida lá fora. A vida de estar com quem a gente quer e com quem a gente gosta. E lidar com isso. Lidar com essa enorme humanidade de quem tá cansado. De quem tá sentindo que tá precisando viver. Há 2 semanas, eu fui convidada para uma festa do pijama na casa de uma amiga. E éramos 5 amigas. Aniversário de uma delas. E aí era isso. Ninguém posta foto. Porque a gente não quer ser julgada. Mas a gente tá aqui. E que bom que a gente tá aqui. E nossa, que coisa boa, que saudade. E enche aqui minha taça de vinho. E que bom olhar no olho. E que bom abraçar. E que bom dançar. E que bom cozinhar juntas. E que bom a sua presença, a sua pele. Porque eu acho que a gente se adoeceu muito nesse processo de se isolar e se distanciar sem nem saber direito por quê, como, quando. Acho que nós fomos tomados pelo medo, um medo legítimo, um medo quase palpável, um medo que matou muita gente, que está matando muita gente, mas sem ninguém para amparar o outro lado. Então, acho que adoecemos todos, pelo Covid ou não. E quem pode agora, diante de todos os privilégios, repensar esse distanciamento, esse isolamento, está fazendo isso. E eu não acho que viramos todos negacionistas. Eu acho que é, assim, essa desculpa, né, que a gente traz, que é a desculpa da nossa sanidade, ela também é legítima. Apesar de não justificar a falta de cuidado social. A prioridade no indivíduo em detrimento do coletivo. Teve uma dilema que disse uma coisa muito boa, que o isolamento foi uma medida de cunho socrático. Só sabíamos que nada sabíamos. Evitar contato era evitar contágio, mas, de alguma forma, estávamos certos. Isso continua valendo. O distanciamento ainda é uma das melhores medidas. Vamos para uma pergunta real de quem é Dilema Raiz? Vamos. Caboge, solta a vinheta, por favor, Caboge. Pergunta real de quem é Dilema Raiz.
Teria como ter um equilíbrio nisso tudo? Essa bendita busca pelo equilíbrio, Essa né? bendita palavra. Defina equilíbrio. O que seria um equilíbrio diante disso? Qual seria a chance da gente encontrar qual é o equilíbrio? Não tem. Qual é o equilíbrio para você? Bom, quando tudo isso começou, eu não estava em busca do equilíbrio, eu estava em busca de salvem-se todos, fujam para as montanhas. E eu, graças a Deus, moro numa montanha, né? Num sítio, a gente já tinha se mudado, a gente reviu essa decisão um monte de vezes nesse processo, ao longo desses últimos 7 meses, né? Dizer assim, Jesus amado, graças a Deus que a gente se mudou. Mas naquele momento, no início da pandemia, a busca não era por equilíbrio. A busca era por fazer alguma coisa, né? Ou sentir fazendo alguma coisa que, de fato, fizesse com que esse vírus não chegasse até a gente. Então, vamos se isolar. E aí o equilíbrio era, bom, já que estou aqui isolada, como é que eu faço para não enlouquecer? Para mim, bateu essa coisa da palavra equilíbrio, veio num lugar meio diferente, que foi a gente não querer diferenciar a atitude do outro, não julgar a atitude do outro, diferenciar a nossa, porque não existe esse mérito de uma consciência que a gente tem e que o outro não tem. Então, nos distanciar do julgamento de quem Mas isso tá fazendo agora, escolha. né? Agora. É nos distanciar desse julgamento e ser absolutamente responsável pelas escolhas individuais, já que a gente está falando sobre as nossas questões individuais. Sim. Eu acho que hoje, pensando no que seria o equilíbrio, eu concordo com você. Menos julgamento, e aí entender que somos todos idiotas, que o cara que tá lá na praia do Leblon, curtindo o final de semana dele, e eu, que me reúno com 4 amigas no aniversário de uma delas, nós somos exatamente iguais. E aí, que dor dizer isso, mas sim. E eu sou também responsável pelas minhas escolhas e eu preciso saber disso. Para mim, toda vez que eu penso em equilíbrio, eu penso em abraçar o caos e abraçar as oscilações. Esse negócio do equilíbrio agora também me veio uma outra coisa, que foi um pensamento que eu tive, que era assim, tá tudo bem a gente pegar o carro e ir dirigindo até a Bahia para ficar numa casinha de praia. Mas tá tudo cagado se a gente pegar um avião e ir pro Recife para encontrar a família. Eu acho a mesma coisa. Então, é isso que eu tô dizendo. É isso, é rever esse tipo de pensamento. Eu acho exatamente a mesma coisa. E acho que a gente debateu muito isso aqui em casa. E quando eu trazia para você algumas coisas, assim, mas a gente não tá isolado. A gente tem um vizinho que a gente, né, janta junto toda sexta-feira, há 3 meses. Não tá desde como há 3 meses que os vizinhos mudaram, que eram nossos amigos e que a gente se reúne. Tá errado, ou tá certo, ou tudo bem, ou isso pode. E a gente, né, a gente teve boas conversas a respeito disso. E eu sentia você muito resistente, porque a gente sentiu necessidade, acho que a gente ainda está sentindo necessidade de o tempo todo justificar isso, que no fundo, não tem justificativa. A gente precisa apenas se responsabilizar e entender, cara, é isso mesmo, eu tô bancando. Que era a conversa da minha mãe. Minha mãe, em agosto, pegou um avião de São Paulo para cá para vir ver os netos. Porque eu estou com saudade dos meus netos e ponto final, e eu vou. E eu fiquei super constrangida na época, porque no fundo eu não queria que ela viesse. Óbvio que eu queria que ela viesse, mas, porra, tinha um aeroporto no meio. Você também ficou super incomodado. Eu fiquei com medo do caralho. O incômodo é do medo. Mas é isso, assim, ela veio. E foi embora. E minha irmã, que veio junto, pegou Covid na volta. Né? Então, assim... Mas ela é muito consciente do que ela tá fazendo. A gente tá vendo, né, se vai passar o Natal em Recife. E aí, ela barganhando comigo mais uns dias com os netos. Não, filha, e aí deixa as crianças aqui comigo, porque aí a gente vai dar uma volta. Eu digo, mãe, não tem essa de dar uma volta.
Tem uma outra questão que é trazida que é, mas e a maioria das pessoas que todos os dias tem que ir para o trabalho sem choro nem vela, pegar metrô, trem, ônibus lotado? Qual a alternativa nesse caso? Essa é outra coisa que vem composta por uma outra questão trazida logo embaixo, que é sobre essa hipocrisia nossa, sabe? De novo, da busca das justificativas. Cara, a maioria absoluta da população não tem alternativa nenhuma. A maioria absoluta da população não tem alternativa nenhuma. E mais. Teve, tem e terá que enfrentar aquilo que a gente, boa parte de nós aqui, não vai enfrentar. Que é, se acontece alguma coisa, vai parar num sistema de saúde que foi abandonado no país. Então, esses dois lados também são muito preocupantes, que assim, a gente está aqui discutindo, beleza, mas estamos aqui discutindo a nossa bolha, mas no país, desculpa, a maioria absoluta das pessoas tem que sair para trabalhar, querendo ou não querendo, para poder fazer a vida existir, acontecer. Tem um comentário aqui de um dilema que é verdade, não teve escolha para o motoboy do delivery. E eu lembro de me sentir muito especial e muito consciente e muito boa, porque aqui no meu sítio não chega delivery. Então, esse problema, olha, esse trabalhador, eu mesma não estou explorando. E eu lembro desse julgamento. Tá isolado, mas tá pedindo pizza. Porque o nosso privilégio, ele faz isso com a gente. Ele faz a gente ver até onde a gente quer ver. Tem uma suposta pergunta do ouvinte para fazer. Caboge, bota o povo para dançar. Quem sabe, talvez, suposta pergunta, se fosse uma vez, suposta pergunta do ouvinte. Suposta pergunta do ouvinte, a gente está discutindo agora, diante desse dilema desse Enzo. Suponhamos que esse aspecto pandêmico dure aí mais 3 anos. 3 anos. Com o isolamento diminui, mas não vai embora. A vacina não chega. Quando ela chega, obviamente, ela não vai atender a gente primeiro. Ela vai primeiro para os milhares de profissionais da saúde, depois para os milhares, depois para os milhões, depois, certo? A gente tá muito embaixo da cadeia. Isso. 1 ano e meio aí, 2, 3 anos do Covid presente entre nós. A gente agora está discutindo flexibilização. A gente agora está usando termos como para manter a minha sanidade mental. A gente está pronto para transformar isso num jeito de viver. Que aí sim, independente de governo, a gente como sociedade, a gente entende que há um papel coletivo nisso. A gente diz, velho, a gente está se matando. Esses caras estão rindo e a gente está se matando. O que é que acontece se a gente precisa atravessar esse tempo? A imagem que me vem é a imagem de guerra, né? As pessoas deixando os grandes centros urbanos, se deslocando para lugares menores, onde elas se sentem mais seguras. Não tenho resposta. Eu penso que se a gente vai atravessar isso por muito tempo, os pequenos grupos, eles são fundamentais para que a gente se mantenha, para que a gente morra menos emocionalmente. Sabe que na Chapada, uma das cidades ali daquele triângulo, né, da Chapada dos Veadeiros, que tem Alto Paraíso, São Jorge, e Cavalcante. Cavalcante é uma pequena vila, porque ela é majoritariamente habitada por pessoas que vêm aí dos povos quilombolas, né? Originários e tal. E eles fecharam assim que começou a pandemia e disseram que não voltam a operar a coisa do turismo, lugar e tal, enquanto o vírus não foi embora, enquanto não tiver todo mundo seguro. E aí
perguntei para um deles que tinha contato com a comunidade lá, tá, mas, cara, como é que eles estão se virando? E a resposta foi, a gente tá plantando aquilo que a gente come. E isso me marcou profundamente. É uma volta, né? É uma volta às origens. Em Cavalcante tem uma das cachoeiras mais rentáveis e mais visitadas da Chapada dos Veadeiros, que é Santa Bárbara, que é um escândalo de lugar. E acabou essa renda. Vamos aqui voltar ao que a gente é. Eu não sei se a gente está preparado para isso, porque a gente se distanciou muito dessa raiz. A gente não vai dar conta. Sim. Penso eu. E é muito distante, na verdade, de uma população que se urbanizou tanto. Tem mais uma pergunta real de um dilema raiz aqui com a gente. Caboge, solta a vinheta, por favor. Pergunta real de quem é dilema raiz. Esse dilema pergunta assim: o farol do tá certo ou tá errado é a melhor luz para esse dilema ou a pior sombra? Você que perguntou, você pode responder. Não é assim que funciona. Não. Eu acho que o farol do certo e do errado ele não serve para nada. Não só para esse dilema. Ele não serve para absolutamente nenhum dilema. Porque o farol do certo e do errado, dessas alternativas, do boletim vermelho ou azul, eles são a representação da nossa falência como pensamento crítico. São a nossa tentativa de justificar as coisas pelo sim ou pelo não. São as nossas várias tentativas de brincar de Deus com a vida alheia. E com a nossa, muitas vezes. De dizer que aquilo que o outro faz é certo, dizer que o outro está errado. Enquanto a gente não cuida apenas do nosso narizinho. A velha conta que essa não é socrática, mas é aristotélica, que fala que se cada um cuidar da própria vida, sobra uma vida para cada um cuidar. E que já é uma boa conta. Eu acho que esse farol aí, do que está certo, do que está errado, do que está mais certo, do que está menos certo, do que está médio certo, do que está mais errado, ele é uma armadilha para o nosso pensamento crítico e a gente precisa correr dele. Então, sim, acho, respondendo a esse dilema, que é a pior sombra de todas para esse dilema especificamente, assim como para tantos outros, na verdade. Acho também que tá certo ou tá errado diminui a complexidade do ser humano. Somos complexos, somos ambivalentes, somos errantes, né? Então, tá certo ou tá errado é pouco. É pouco pra gente. E diante desse dilema, eu acho que a provocação é justamente essa, assim. Eu gostaria de ir lá e regravar o Dilema 34. Porque ali naquele momento eu estava me achando muito certa. E o outro muito errado. E é muito fácil cair nesse lugar do que é certo e do que é errado. E quando a gente é provocado a pensar, a gente fica... Não, mas veja só, isso aí que você está dizendo, não. Né? Não, ir de avião é muito pior do que ir de carro. Não, mas eu só vi minhas 5 amigas. Não, mas eu lavei minha mão. Não, mas eu usei álcool gel. Não, mas eu não fui no bar. Mas são as justificativas, né? São então... a gente tentando esconder nossas incoerências. Isso é imaturo demais da parte da gente. Eu acho que a gente precisa olhar com seriedade. Eu não sei, eu acho que a gente tá chegando ao fim da gravação desse dilema. E me vem de volta isso, assim, que é sendo regidos individualmente, coletivamente, por nós mesmos, sem um entendimento do que é cuidado social, sem entendimento do que é esse amparo institucional que deveria existir, porque a gente está abandonado. E também que a gente não seja inocente de achar que a gente está sendo somente abandonado no âmbito da saúde nesse momento no Brasil diante dessa pandemia. A gente está sendo abandonado em todas as áreas. A saúde é uma delas. Na educação a gente foi abandonado primeiro. Foi onde a gente sofreu primeiro. E é onde a gente vai sofrer mais e por mais longo tempo. Mais até do que na saúde. Porque a morte é um fim.
e o abandono da educação, ele é uma morte muito dolorosa. É um gerúndio. Ixi, É um gerúndio. a gente morrendo, e isso é muito triste. E eu preciso ser honesto nesse dilema diante da minha... Eu não quero persistir nas minhas tentativas de justificar os passos que eu dou. É comigo mesmo isso. Isso aqui eu não tô falando pra ninguém, viu? Isso aqui eu tô falando pra mim. Tô falando em voz alta, mas é pra mim. É um processo terapêutico. Eu não quero continuar julgando o que eu tô fazendo e não quero também transferir esse julgamento para as pessoas. Esse é um ponto. O outro ponto é, eu quero me responsabilizar pelo passo que eu der, pelo abraço que eu der, pelo beijo que eu der. Eu quero me responsabilizar. Isso me cabe. E hoje eu digo para mim mesmo que não enxergo outra alternativa se não começar agora a reacender as fogueiras e estar perto das pessoas que eu amo e me fazem bem. É isso. Tô com você. Então vamos colocar a lenha ali do lado de fora, acender uma fogueira e deixar essa porra desse portão aberto aqui. Difícil, mas importante a gente pensar sobre isso. Obrigada, Enzo, que mandou esse dilema. Obrigado nada. Eu não agradeço, não. Queria hoje, mais uma vez, agradecer a presença dos Dilemas Raiz. São pessoas que se dispõem a apoiar esse podcast, como vocês ouviram hoje mais uma vez, livre de qualquer amarra. A gente pensa, repensa, com um comprometimento único com a gente mesmo e com a gente mesmo. E esses apoiadores, a gente precisa agradecer. Se você quiser ser apoiador também, você sabe como é que faz. Você vai lá no apoia-se/dilemas, apoia.se/dilemas e escolhe como quer chegar. E se você quiser mandar seu dilema, se você quiser mandar dilemas leves, também pode. A gente aceita. O e-mail é o mesmo. Você pode mandar para luabarros@redeamparo.com.br ou para oi@pedrinhofonseca.com.br. Essa quinta-feira não será uma quinta-feira normal nas nossas redes sociais, Luanda, quando esse dilema subir. Você sabe disso. Vamos nessa. Obrigada. Obrigado, gente. Caboge, solta a vinheta, por favor. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.